Olá, estamos aqui de novo para a gente falar desses mistérios de Deus. E o mistério de Deus que nós vamos falar hoje você sabe por que que Jesus morreu por você? E é interessante que quando eu estava meditando isso, veio um monte de pensamentos, né? Porque a minha cabeça é meio maluca. E eu perguntando para mim mesmo, e Jesus precisava morrer? E se ele precisava morrer? Ele precisava morrer na cruz. Ele precisava ser flagelado. Nós estamos vivendo o tempo da quaresma agora. Jesus precisava ser esfolado lá de chicote e tudo mais. Até aqui atrás está a foto da Paixão de Cristo, do Mel Gibson. E durante a Páscoa, né? Geralmente na sexta-feira da Paixão eu gosto sempre de assistir esse filme, porque é um filme que me leva a uma verdade, me leva a entender um pouquinho de como foi aquelas horas que Jesus viveu. E hoje eu quis aqui pegar essa foto para a gente poder meditar. Será que eu sei por que que Jesus morreu por mim? E ele precisava morrer por mim? Ele precisava morrer por você? Precisava perder o sangue? Precisava ser esfolado por nós? É uma pergunta importante, né? O que aconteceria se Jesus não morresse? Porque, olha, lá no Carvalho de Mambré, quando Abraão estava lá e apareceu as três figuras, para nós eram os anjos, mas pode ser a Santíssima Trindade também. Apareceu a Santíssima Trindade do nada, falou com Abraão e sumiu do nada também. Jesus também podia ter sido assim, não é? De repente aparecia Jesus de algum lugar, pregava tudo que ele queria pregar e depois desaparecia de novo e ninguém nunca mais ouvia falar dele, não é verdade? Ele poderia ter feito outros caminhos, mas por que que ele deu a vida na cruz? Por mim e por você. E aqui vem uma outra pergunta que não quer calar, né? É, então, nós somos salvos? Será que eu já sou salvo? A gente estava falando um pouquinho aqui antes do terço, porque algumas daqui do terço perderam pessoas importantes da sua vida essa semana. E a pergunta é: semana passada nós meditamos isso, ou há 2 semanas, né? Se eu morresse hoje, será que eu estou salvo? Será que se eu morrer hoje eu estou salvo? Será que você está salvo? Será que se você hoje, Jesus te chamar hoje, você está salvo? É uma grande pergunta. Tem a ver com esse tema de hoje. Você sabe por que que Jesus morreu por você? E aí a outra pergunta: quem é que vai para o inferno então? Se Jesus morreu por todo mundo, então quem que vai para o inferno? E por que que vai para o inferno? E a outra, olha quantas perguntas. Estou parecendo com meus filhos quando era pequeno, ficar, pai, por que isso? Por que aquilo? Né? Assim, as crianças pequenas, pai, por que que o passarinho canta? Pai, por que que a galinha não voa? Pai, por que que o peixe nada? Pai, por que... Né? Assim, as crianças pequenas é assim, né? E eu estava assim hoje. Existe alguém que não tem pecado? E aí tem até uma história engraçada, porque sabe aquela cena quando Jesus está escrevendo no chão e leva uma mulher até ele que foi pega em adultério e eles queriam apedrejar aquela mulher? Lembra dessa cena? Dizem que é Maria Madalena e tal, né? E aí Jesus está escrevendo no chão, aí de repente ele olha para cima e fala: Bom, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E de repente uma pedrona desse tamanho veio lá do fundo e acertou bem na cabeça da mulher. Assim, pá! Aí Jesus ficou em pé, olhou, tava Nossa Senhora lá, né? Aí ele falou: mãe, você não vale, né? Caramba, meu, sabe brincar não? Então, assim, será que existe alguém que não tem pecado? Porque é muita pretensão, né? É uma prepotência nossa achar que a gente não tem pecado. E se eu
também sou pecador, significa que nós todos somos iguais. Estamos no mesmo caminho, estamos na mesma batalha, na mesma luta, na oração. Estou lendo um livro, chama Os Exorcistas e os Psiquiatras, do padre. Até o Euler me lembrou o nome aí, não lembro o nome do padre. Já é o sinal de Alzheimer também. Então, assim, estou lendo o livro e o padre está falando cada coisa impressionante, cara. Por que que uma pessoa fica possuída? Por que que ela fica possessa? E o que eu estou entendendo é o seguinte, é que a pessoa se afasta de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, tudo pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. Então, qual é o segredo? É a gente ficar pertinho de Deus. Os sacramentos, a vida de oração, o Santo Terço, o Rosário e tudo mais. Mas vamos lá, fiz um monte de pergunta aqui, tem que dar uma respondida, senão fica ruim, né? Dá cãibra no cérebro depois. Então, olha só, tem um versículo na Bíblia que é João 3,16, que está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos os que creem não morram, mas tenham a vida eterna. João 3,16, se você quiser anotar aí depois, esse é um evangelho, um versículo fantástico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que amou seu Filho unigênito, que deu seu Filho unigênito, para que todos os que creem não morram, mas tenham a vida eterna. Então, esse aqui é o segredo. Se eu crer em Jesus, eu sou salvo. Se eu crer em Jesus, eu não morrerei na vida eterna. Eu estarei com Deus. Eu estarei salvo. Jesus precisava morrer? Claro que não. Mas ele quis morrer. Pela fidelidade dele, ele foi tão fiel, tão fiel, tão fiel, que a fidelidade dele levou ele até a cruz. Ele incomodava tanto com a fidelidade a Deus que ele terminou na cruz. Poderia ser de qualquer outra maneira, que mesmo assim ele teria nos salvo. O que aconteceria se Jesus não morresse? Nada, nós seríamos salvos do mesmo jeito. Ele veio para isso e ele ia arrumar outra maneira de nos salvar. Pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. Então, olha só, quando ainda éramos pecadores, de São Paulo, ele deu a vida por cada um de nós. Ele foi lá na cruz e pagou os seus pecados. Se Jesus não tivesse feito isso, a gente ia na igreja de domingo oferecer sacrifício de animais até hoje. A gente estaria lá no altar do Senhor, levando passarinhos, levando galinhas, cortando os pescoços. Por quê? Porque a gente tinha que expiar os pecados, né? E como Jesus é o Cordeiro verdadeiro, então todo domingo, todos os dias na Santa Missa, é Ele que é morto no nosso lugar, é Ele que é expiado, é o sangue dele que é jorrado no altar pelos nossos pecados. Nós tendemos ao mal, né? Eu costumo dizer, quem tem carro sabe, né? Quando o carro fica desalinhado, você solta o volante, ele começa a ir para o lado, assim, não é? Está dirigindo, ele fica puxando para o lado, gasta o pneu e tal. Nós tendemos ao mal. O pecado original é uma marca que está em nós e a gente tende ao mal. Pode ver, gente. Né? A gente vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, depois a gente até se corrige, mas o primeiro pensamento que vem na gente é de julgamento. Nós tendemos ao mal, não tem jeito. Se a gente vê uma pessoa fazendo algo errado e a gente julga, e a gente condena e a gente quer justiça, nós tendemos ao mal. O nosso coração quer ir para o mal. É por isso que a gente peca, porque é muito, né? Faz parte, nós queremos pecar. O pecado é uma coisa gostosa na nossa vida, só que a gente sabe que leva para onde nos leva, e por isso que nós lutamos. E a gente resiste, a gente confessa, e a gente se arrepende, a gente vai de novo, mas se descer ladeira abaixo, a gente vai fazer todos os pecados.
Então a resposta é: existe alguém que não tem pecados? Não existe. Todos têm pecados. Todos têm pecados. E isso não é ruim, é a nossa natureza. Deus colocou isso em nós e Ele permitiu isso em nós para que nós pudéssemos violentar a nossa vontade e a gente pudesse voltar para Ele todos os dias por livre e espontânea vontade. Então, eu escolho seguir Deus. Eu escolho buscar Deus. Eu escolho estar com Deus. Eu escolho estar com Ele. E é por isso que um dia estaremos no céu junto, como a gente falava aqui. Estamos entregando muitos irmãos nossos para o céu. Mas um dia vai chegar o nosso dia também, é o ciclo da vida, e está tudo certo, e vamos lá festejar com Jesus. Vamos lá festejar com Nossa Senhora. Talvez a gente tenha que ficar um pouquinho ali na lavanderia, na recepção, em algum lugar ali esperando um pouquinho, mas depois a gente chega, entendeu? Vai tomar um banho, vai lavar um pouquinho as partes, os Países Baixos, mas depois a gente chega lá, né? Por quê? Porque eu creio em Jesus, que Ele deu a vida por mim, Ele é o Senhor da minha vida, eu o amo apaixonadamente, Ele é o Senhor da minha vida. E o que Ele escolher para mim, tá bom. Onde Ele escolher para eu ficar, tá bom demais. Amém? Vamos fazer uma oração, então, para a gente poder entregar esses minutinhos para o Senhor. Coloca as duas mãos no teu coração e agradece. Obrigado, Jesus, porque você deu a vida por mim, Senhor. Obrigado, Senhor, porque mesmo que eu ainda não entenda por que que você deu a vida por mim, eu sei que você deu a vida por mim e eu te sou grato, Jesus. E até o fim da minha vida, Senhor, eu vou te servir, Jesus, e eu vou, Senhor, fazer de tudo para salvar vidas e levar outras pessoas ao teu encontro, Senhor. Porque é bom demais te amar, é bom demais estar contigo, e eu não posso esconder isso, eu não posso esconder isso dos meus irmãos, e esse amor precisa transbordar em mim para chegar aos outros corações, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, porque você deu a vida por mim, Senhor. Eu te serei eternamente grato. Você pagou com o seu sangue na cruz pelos meus pecados, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Gratidão. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora que você já sabe por que Jesus morreu por você, ajude outras pessoas a saber também. Mande esse vídeo para outras pessoas, curta o canal, divulga, porque tem alguém esperando para saber essa grande novidade. Fica com Deus, Deus abençoe você e sua família. Amém.